Sextou, papai, sextou. Mais uma sexta abençoada aí. Para muitos, de uma sexta prolongada de um pós-feriado. Acho que eu me cortei. Fazendo um pouco bigode que eu tenho. Enfim, sexta-feira agora já perto das 7 horas da noite. Daqui a pouco vamos sair para um compromisso, mas antes eu queria compartilhar algo muito importante que aconteceu comigo hoje pela manhã. Talvez para muitos era motivo de tristeza, né? Um motivo de possivelmente até de desistir, ou sei lá, deixar para lá, deixar as coisas acontecerem, eu não sei. Mas o que aconteceu hoje pela manhã, quando eu ia sair de casa para ir para o trabalho, o meu carro ele não funcionou, né? Não quis pegar por algum motivo, né? E enfim, eu já estava no horário que é de rotina sair de casa. E aí eu fiquei tentando, enfim, eu no horário que eu falei, não vou mexer mais com esse carro, era exatamente o horário que eu precisava estar no meu trabalho. Ou seja, já estou atrasado. E o interessante é que eu poderia largar a mão ali e falar simplesmente, né, eu não vou trabalhar. Até porque, nessa mesma hora que eu estava saindo, eu falei, infelizmente eu vou ter que ir a pé, né? Porque aonde eu moro, do meu trabalho, é uma distância muito, né, razoavelmente longe, né? Considerado longe, dava mais ou menos aí uns perto dos 10 km. Porém, como é um bairro novo onde que a gente mora, não tem transporte que passe, né, com tanta frequência assim. Ou seja, o próximo ônibus que ia passar ia demorar mais ou menos uns 40 minutos ainda. Eu tinha duas opções, ou chamar um carro de aplicativo, também não ia fazer isso, por dois motivos. Por ser um bairro muito distante, é muito difícil achar carro de aplicativo que venha para cá, por enquanto, né? Um bairro que é novo, a gente crê que daqui a algum tempo o bairro vai ser mais povoado, né? Vai ficar melhor acesso, né? Mas por enquanto, como é afastado, não tem essa possibilidade. E sem contar também que o valor, né, era muito inviável. Então eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou de a pé. E por que que eu tô contando isso? Porque na mesma hora tinha um vizinho que estava saindo comigo junto e ele também estava sem condução para poder ir trabalhar. E ele também estava atrasado. E aí ele me pediu até para rotear a minha internet para ele poder chamar um carro de aplicativo. E acontece que a gente ficou 20 minutos e não achava nenhum carro de aplicativo para vir aqui, que foi o que eu falei para vocês, por conta da distância. Enfim, ele falou, cara, eu acho que eu nem vou trabalhar hoje, porque não tem condução para ir. Não tem ônibus, não tem carro de aplicativo e eu não tenho meio de transporte para mim ir. E aí eu pensei comigo, falei, cara, onde que você trabalha? Ele falou onde que ele trabalhava, eu falei, onde que você vai é mais perto de onde que eu tenho que ir. Vamos a pé. Ele falou, a pé pra mim não dá. Eu vou ficar por aqui e vou tentar chamar um carro de aplicativo. Mas obrigado pela internet, eu tô vendo se eu consigo um outro meio para ir. Se não, né, eu vou ter que abortar a minha atividade hoje. Aí eu pensei comigo, falei, cara, será qual que é o empecilho, né, que aparece aí? Qual que é a dificuldade que aparece no nosso dia a dia que tem muitas vezes tirado o nosso foco? Bom, eu fui trabalhar, né, e o meu patrão, né, ele veio de encontro comigo. Mesmo se ele não tivesse vindo, eu iria normalmente de a pé e voltaria normalmente de a pé. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio me buscar, lógico que eu saí a pé, né, sem rumo. Eu avisei para ele já no meio do caminho e ele me encontrou, já estava na metade do caminho para chegar até o trabalho. E à tarde ele foi me buscar. Mas o que eu quero tirar de conclusão? Eu poderia ter abandonado o barco e falado, eu não vou trabalhar hoje. O carro não pegou, né? Já tem tudo para dar errado esse dia. Mas eu te pergunto, agora já são 6h39. Não sei se dá para ver aí, mas são exatamente 6h39 da noite. Eu já cheguei em casa, já tomei banho, já vou fazer meu devocional, meu momento com o meu Pai Celestial. E eu poderia ter
não ido trabalhar hoje. E essa hora, ela ia chegar do mesmo jeito. Porém, pode ser que eu perderia o meu dia de trabalho. E a gente sabe que perder um dia de trabalho pesa lá no final do mês. Então, que a gente possa não desistir com os obstáculos que eles aparecem no nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, isso foi apenas uma coisa, mas vai ter dias que vai ter outras coisas semelhantes a essas que vai fazer com que você pense em desistir. Pense não em desistir de tudo, mas pelo menos abandonar aquele dia. Falar, eu posso ficar em casa. Só que ficar em casa não iria resolver a minha situação, pelo menos não a minha situação hoje. Então eu falei, não, eu vou continuar o meu dia normalmente. Vou chegar atrasado? Vou chegar atrasado, mas eu não vou perder o meu dia. Porque eu sei que lá na frente pode pesar. Vai ser mais cansativo? Com certeza, foi mais cansativo, porque eu tive que fazer um percurso a mais a pé. E isso acabou dificultando um pouco mais, mas não era impossível. Né? Então, assim, quando aparecer as dificuldades no nosso caminho, e elas vão aparecer, que a gente não possa olhar apenas para a dificuldade em si, mas que nós possamos olhar para a solução. A minha solução hoje era realmente fazer essa caminhada a pé. Mas pode ser que vai ter dias que você, sei lá, vai estar sem o dinheiro para pegar o transporte. Às vezes você vai estar sem dinheiro para ter o almoço. Mas ficar em casa não vai facilitar as coisas. E isso a gente pode trazer de lição para a nossa vida. Quando tudo estiver dando errado aí na sua vida, que essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui para a gente de reflexão, é quando tudo, absolutamente tudo, estiver dando errado na sua vida, se você desistir, não vai ficar mais fácil porque você desistiu. Então, esses obstáculos que aparecem na nossa caminhada é apenas para nos deixar mais fortes e não para nos derrubar. Porque afinal de contas, se a gente fizer ou não fizer, a consequência vai chegar do mesmo jeito. Então, que a gente faça para que a consequência seja boa e não seja uma má consequência. Sabe? Quando você estiver lutando pelos seus sonhos, não deixe que as distrações ela venham e nos derrubem. Não deixe que as distrações elas nos façam parar no meio do caminho. Porque, afinal de contas, parar no meio do caminho, abandonar o barco porque a tempestade está muito forte, não vai fazer as coisas ficarem mais fáceis na nossa vida. Muito pelo contrário, desistir vai fazer com que as coisas fiquem mais difíceis ainda. Às vezes até mais difícil do que já está. Então, que nós possamos olhar para as dificuldades como um meio de aprendizado e não focar no problema em si, mas focar na solução. Tem dias que a solução vai ser mais fácil, mas tem dias que a solução ela vai ser muito difícil, tão difícil ao ponto de você não ter nenhuma resposta em direção a agir naquele momento. Mas o importante é não parar, é prosseguir. Porque no final das contas, o dia vai passar do mesmo jeito, o mês, a semana vai passar do mesmo jeito, o mês vai passar do mesmo jeito, o ano vai passar do mesmo jeito. Então, que a gente possa caminhar, é um degrau de cada vez, é um passinho de cada vez, é devagarzinho, é com constância, é com consistência, é com perseverança. Todas essas palavras que eu disse, ambas têm o mesmo significado, mas que a gente não possa parar, que a gente possa continuar, que é isso que vai fazer a gente chegar lá no nosso objetivo final. Não importa a caminhada, o que importa é o objetivo final. A caminhada ela é difícil, mas quando a gente chega lá no final, a gente vê que vai ter valido a pena não ter desistido, não ter parado, ter persistido, né? E principalmente se for em busca dos nossos sonhos. Então sempre vai valer a pena, certo? É isso aí, tamo junto, vamos pra cima porque o topo é nosso. Valeu, fui!